Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso mesmo, só a santidade que nos dá acesso a Deus, acesso relacional com os irmãos. A santidade não é algo que a gente tem que ver como estilo. A santidade é uma obrigação para você viver na presença de Deus. Amém, irmãos? Não é o que a gente tem que ver como estilo de crente. É a obrigação do cristão ser santo, como seu Pai, como seu Deus é santo. Nós estamos hoje começando a nossa campanha evangelística. Quantos aqui gostariam de alcançar uma alma ainda esse ano para Jesus? Levante a mão. Glória a Deus. Eu vou orar por você, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar essa bênção, essa vitória de ganhar uma alma para Jesus, ou até mesmo trazer alguém que esteja desviado do caminho do Deus eterno, de uma pessoa que já esteve na casa do Senhor, foi batizada, essa pessoa já esteve nos ministérios da igreja e hoje essa pessoa se encontra afastada. Mas Deus está levantando pessoas que têm paixão por almas, paixão por vidas, paixão por aqueles que estão distantes de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus seja louvado. Fique de pé, vamos ler a palavra de Deus, Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo de número 13. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Graças a Deus. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como pregarão, se não há quem pregue? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouvirão? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Carta aos Romanos é a carta mais judicial da palavra de Deus. Paulo se preocupa completamente em falar sobre justificação, regeneração, nova aliança, novo nascimento. Paulo fala a respeito do pecado, mas também fala da superabundante graça de Deus estendida ao homem. É a carta que fala da perdição, mas também a carta que escancara a porta da graça, da salvação, da esperança, do céu de luz. Essa carta trata dos maiores assuntos dos céus, porque revela o desejo de Deus, a preocupação do Deus eterno. O homem, ele, quando estava totalmente perdido, não foi ele que decidiu ir atrás de Deus. Pelo contrário, Deus é que foi atrás do homem caído, perdido, arruinado, lambrecado no pecado. E a palavra do Senhor diz que Deus fez um plano
para resgatar o ser humano, para trazer de volta o ser humano à salvação. Não existe salvação fora do plano de Deus, irmãos. Não existe possibilidade do ser humano chegar após a morte, a vida além, nos céus, se não tiver na sua vida o precioso sangue de Jesus Cristo. Só a marca do sangue de Jesus, pela convicção da fé, pela sua confissão de coração, que é capaz de salvar o ser humano. Paulo trata justamente de todos esses assuntos dentro da carta aos Romanos. Ele trata isso com grande veemência, porque ele começa a se preocupar, porque os irmãos em Roma estavam evangelizados, mas existiam outros irmãos fora de Roma que precisavam ser alcançados. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Olha aí, e a gente começa a perceber que o grande dilema é o mesmo hoje que nos cerca, que o mesmo problema é o mesmo que está hoje enfrentando a igreja do Deus vivo. A salvação, irmãos, não depende do esforço humano. A salvação não vem das obras. A pessoa pode ser boa, pode ser uma pessoa toda correta, moralmente certa, ela pode ter sua vida e o seu caráter totalmente corretos, mas se não tem a salvação, essa pessoa, mesmo com esses predicados que os homens hoje veem com qualidades, não importa, essa pessoa está perdidamente sendo condenada. Porque a única coisa que pode salvar o ser humano da perdição eterna é a confissão de fé em Jesus Cristo. A pessoa pode ser amiga do pastor, a pessoa pode gostar da igreja, gostar dos louvores, gostar da mensagem, gostar de receber oração, mas isso não é suficiente. Não é suficiente para salvar a alma perdida. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa invocação, ela está no plano do reconhecimento, no plano de que ela confessa e entende que ela está perdida se não reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor que encarnou, que viveu entre nós, que entregou a sua vida, que morreu, mas ressuscitou e foi assuntos ao céu. E a Bíblia diz que a pessoa que crer no seu coração dessa forma, o versículo 9 do capítulo 10, está justamente salientando isso, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a salvação vem através do entendimento do plano da salvação. E aonde Paulo está fazendo com que os irmãos em Roma tenham consciência de que ele precisava ir para a Espanha, ele precisava pregar o evangelho na Europa, ele precisava sair daquele lugar, porque como as pessoas seriam salvas se não há quem pregue, se não há quem proclame, sem que uma voz seja ouvida? Porque a salvação vem pelo ouvir, produz a fé, é a palavra de Deus. Então, irmãos, a salvação não vem pelo esforço humano. A salvação é um dom da graça de Deus. É bondade de Deus. Deus
não é obrigado a salvar ninguém, mas Ele, com muito amor, com que nos amou. A Bíblia diz que isso é misericórdia. É a vontade de Deus de alcançar o homem e cuidar do homem na chaga chamada pecado. Deus, Ele, com que muito nos amou, nos tirou das trevas para a luz. Mas como essas pessoas se converterão? Como essas pessoas serão salvas? Aqui há pelo menos 4 perguntas dentro desse texto. 4 perguntas que mexem com cada um de nós. A Bíblia diz no versículo de número 14: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? 4 perguntas que amarram a trama a respeito dos mensageiros, dos arautos e dos que estão perdidos. Como essas pessoas poderão chegar ao conhecimento da palavra se não há quem pregue? Se elas não ouvirem, porque a fé da salvação vem pelo ouvir. E como elas se converterão se não tem ninguém que pregue? Ninguém disposto a pagar o preço, ninguém disposto a ser um mensageiro da salvação eterna. E o texto é muito claro, irmãos, quando vai abrindo a respeito dos aspectos importantes para fazer a vontade de Deus. E como pregarão se não forem enviados? Olha, aqui nós encontramos a necessidade de enviar. Hoje o mundo precisa ouvir a voz de Deus. O mundo está tremendamente perdido. Nós sabemos disso. Nós até temos consciência disso. Mas como essas pessoas se converterão se elas não ouvirem a palavra de Deus? E como crerão se não há quem pregue? E o texto vai adiante. E como essas pessoas poderão pregar se elas não são enviadas? Hoje, nós estamos dando muito valor às coisas e que não tem sentido ao tecido da responsabilidade da salvação. A maior necessidade hoje é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. É ir como a igreja primitiva fazia, de casa em casa, nos lares. É realmente investir tempo preparando pessoas, formando pessoas, direcionando vidas. Porque como essas pessoas poderão ser alcançadas se a igreja, ela parou na sua missão, no seu compromisso? Nós queremos, sim, ganhar almas para Jesus, mas o que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos preparar, precisamos ter um armazenamento, quer seja básico ou mediano, ou um armazenamento muito especial, não importa, mas tem que ter o conteúdo da salvação. Nós precisamos ter amor, paixão pelas almas perdidas, porque o conselho de Deus aqui é justamente esse. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos: olha, como eles ouvirão se não há quem pregue, se não há quem anuncia? Como? Se as pessoas não têm mais coragem de pregar a palavra da salvação, de anunciar a mensagem de vida eterna, não tem mais responsabilidade com os seus familiares, com seus entes queridos, com as pessoas amigas, com as pessoas dos encontros sociais. Como essas pessoas se converterão se não ouvirem a palavra de Deus, irmãos? A única forma dessas pessoas saírem das mãos do pecado, do diabo, das garras do mal, de deixarem
todo o conceito errado. Não existe outra forma. Olha, pode ter um ajuste melhor na educação do país, pode melhorar no âmbito de saúde física, pode ter uma maior preocupação com a economia, mas isso não tece a preocupação da salvação da vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E o mais preocupante hoje que eu percebo é que como essas pessoas poderão ouvir a palavra se elas não estão sendo enviadas aos necessitados. Essa palavra está entre nós, mas nós precisamos ter coragem, força, para que esse armazenamento desse conhecimento, dessa multiplicação da graça, de tudo aquilo que nós temos recebido aqui na casa do Senhor, tem que produzir o fruto da salvação, irmãos. Nós temos que alcançar no seu bojo final as almas perdidas. Eu faço uma pergunta para você: por quantas pessoas não salvas você tem orado por dia? Por quantas? Não vou nem falar por dia porque vai te preocupar? Então tá bom. Por quantas pessoas não salvas você tem orado pelo menos uma vez na semana? Está puxado ainda, né? Por quantas pessoas você tem orado pelo menos uma vez no mês? Pastor, está pesado ainda? Por quantas pessoas você tem orado uma vez por ano? Veja como nós estamos caindo nessa visão que não nos importamos mais com o verdadeiro sentido da comissão do Evangelho. É que as pessoas precisam ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Elas precisam crer, mas como crerão se não ouve a palavra de Deus? Nós estamos hoje vivendo muito aquém da expectativa de Deus, quando Satanás tem trabalhado terrivelmente para impedir que as almas venham ao plano da salvação, ao plano do conhecimento da graça de Deus. O diabo coloca tudo quanto é porcaria que o mundo, de certa forma, dá prazer às pessoas. E nós sabemos que a única forma de quebrar essa maldição, esse legado do pecado, a única forma de tirar as garras do diabo das vidas, das almas, é o poderoso nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu estou desafiando você a se preparar. Estou desafiando você a ter coragem de ser muito mais do que você tem sido. Eu estou desafiando você a ser verdadeiramente um enviado do Evangelho. Porque, irmãos, eu não conheço ninguém que pregue a palavra que não seja enviado, sobre a autoridade e sobre poder do Espírito Santo. Todos na Bíblia que foram pregar foram enviados. O próprio Senhor Jesus Cristo fala em João 20, 21. Ele fala: como meu Pai me enviou. Jesus veio como plano de Deus. Se o próprio Senhor Jesus Cristo reconhece o princípio do chamado por meio de alguém que tem o poder de enviar, ninguém pode se auto-enviar a uma missão no que tange a salvação e as coisas espirituais. Esse é o grande erro. A gente vê promoção de divisão no meio da igreja. A gente vê pessoas achando que são capazes de realizar sem reconhecer a autoridade que está sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. E esse é o problema. O próprio Jesus falou: eu vim enviado de meu Pai. Jesus falou. Vamos ver aí, irmãos, está escrito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, ponto de dividir juntas e medulas, alma, espírito, e apta para discernir o que está ainda na mente da pessoa, o que não saiu à boca. Olha aí o que está escrito aí. João 20, verso 21.
Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou. Amém, irmãos? O Pai enviou Jesus. O ministério de ninguém pode ser feito sem que haja uma unção do chamado para o envio dessa missão. Jesus falou: como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Pai enviou o Filho envia a igreja. Olha a autoridade sendo aqui reconhecida. Pai, Filho, igreja, e vamos ver o Espírito Santo também enviando. O Espírito Santo enviou. Então, o ministério do Senhor para frutificar, o ministério para realmente ter frutos dignos, como diz João 15,16, ele precisa estar debaixo de uma visão em que haja autoridade sobre a vida daqueles que são enviados. E esse é o grande mistério. Quando você tem uma unção sobre a tua vida, eu te envio, meu irmão, para você pregar, para você entrar, para você colocar os seus pés aonde as portas se abrirem, aonde a oportunidade for dada, aonde você for chamado, aonde Deus te colocar, aonde você chegar na cidade, no bairro, na igreja, na casa. Olha, eu te envio debaixo dessa unção para você pregar, anunciar, profetizar, desmanchar a obra de Satanás, para você ser vaso, para você louvar, para você orar. Você está debaixo de uma autoridade, de um princípio que demanda todo o poder, toda a graça, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, Atos, capítulo 13, o verso é o de número 4. Atos 13, o verso é o de número 4. Está escrito nas Escrituras. E assim, o que está escrito aí, irmãos? Estes enviados por quem? Olha aí o mistério. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo. Agora, esse envio estava debaixo da oração dos irmãos de Jerusalém. Eles receberam esse chamado, foram comissionados para anunciar, e o Espírito Santo os enviou para essa missão. Eu não consigo, irmãos, jamais entender que uma pessoa recebe o chamado, que esse chamado não seja confirmado com aquele que está sob a autoridade da sua vida. Não vejo, não entendo, não tem como. O chamado sempre tem a confirmação daqueles que têm autoridade espiritual sobre sua vida. Sempre, sempre. Na Bíblia você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. Quando foge dessa regra, o problema sempre aparece. Porque muitas pessoas acham, pelo fato de serem salvas e conhecer a palavra de Deus, elas ignoram as autoridades espirituais que Deus colocou em suas vidas. Meu irmão, quer ser abençoado? Reconheça as autoridades espirituais que Deus colocou na sua vida para ser bênção para você, para ser vitória para você. Isso é vitória. Às vezes as pessoas pensam que nós queremos impedi-las, nada. E o próprio Espírito Santo impediu Paulo. Desejava ir para um lugar, o Espírito Santo não permitiu e deixou ele de molho na Galácia. Por 3 anos,
Ele queria sair para pregar o evangelho. Você, olha, você está muito imperativo, está muito afoito. Calma, não é assim não. Aí conseguimos entender que esse envio não é algo que apareceu, vem de Deus. Se o próprio Jesus veio enviado do Pai e o próprio Jesus delegou essa autoridade enviando os discípulos e se formou no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ali, aquela reunião entre os irmãos para poder comissionar quem iria pregar, quem iria cuidar das coisas da igreja. Então, aquele concílio em Jerusalém, é que eu falo sempre aqui, precisamos voltar para Jerusalém. Eles pediram a Deus a direção e os bispos, os apóstolos aqueles que vêm após Jesus, que andaram com Jesus. Estritamente falando, a palavra apóstolo é aquele que vem após Jesus, os que viram Jesus, os sinais, as maravilhas. Hoje, o emprego desse condicionamento de apóstolo é um emprego emprestado, não é um emprego validado pelo título. Apóstolo é aquele que vem após Jesus, que foram os discípulos, que viram os sinais, que andaram com Jesus. Então, esses têm o poder sobre o início da igreja. E aí a gente vê, irmãos, como a igreja crescia, como a igreja era próspera, como a igreja era fortalecida no poder da graça, do evangelho. O evangelho era pregado, os irmãos não tinham medo, as necessidades eram supridas, as pessoas saíam, eram preparadas e enviadas para pregar, e suas viagens, sempre com recomendação dos apóstolos, tinha uma representação ministerial, uma autoridade espiritual. Olha como Deus abençoou o trabalho, como Deus abria as portas, os milagres, chegando agora aos gentios, porque os judeus, eles não reconheciam. O apóstolo Paulo, ele abriu a porta para pregar aos gentios, os que não eram judeus. E foi lá que Paulo começou a pregar, o evangelho foi crescendo, o evangelho foi tomando proporções. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia fala quase 3.000. Aí vai para o capítulo número 5, 5.000. Depois do capítulo número 5 de Atos dos Apóstolos, diz assim: e multidões se convertiam ao Senhor. Você pode aplaudir a Deus, aleluia! Estavam numa direção, eram enviados a pregar, para falar. Sinceramente, hoje eu vejo a necessidade da gente expulsar esse espírito de rebeldia, esse espírito de insubmissão, irmãos. Eu falo isso no espírito, porque isso é um espírito, porque tem vida. Esse espírito, ele cria contenda, ele cria alvoroço, por isso que é espírito, porque ele tem vida, ele anda, ele vai para um lugar, vai para o outro, ele trabalha. É espírito porque está agindo, e isso impede a igreja andar debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo como tem que ser. Eu comentava isso com os irmãos, porque a nossa sede e a nossa fome de estudar, de enfrentar uma cadeira acadêmica para estudar teologia, era para ganhar almas, para pregar o evangelho. Nós fazíamos de tudo, estudávamos para pregar a palavra de Deus. Era um esforço sobrecomum. Muitas vezes chegávamos lá na sala de aula, não tinha nem dinheiro para comprar um copinho de café. Eu quantas vezes saía da empresa, levava pão com banana, e para ficar bonito, botava embaixo, sentava em cima, para ficar amassadinho igual pastel. Porque era a sobremesa da empresa, a banana e o pão apanhava de manhã. Não tinha o que comer, mas tudo isso era o sacrifício debaixo de uma autoridade. Não pesava
Isso no mundo espiritual. Uma pessoa hoje falou para mim assim: pastor, precisamos fazer isso. Eu falei: meu filho, agora eu estou em Cafarnaum. Eu saí de Jerusalém. Cafarnaum, onde Jesus ficava, o quartel-general dele. Estou em Cafarnaum, estou em casa. Acabei de tomar banho. Aí ele: eu estou descansando. Aí ele falou: pastor, nosso descanso é no céu. Falei: engano seu, meu filho. A Bíblia diz que nós vamos descansar as nossas obras. As nossas obras. Porque quando chegar no céu, acabou. Não vai precisar ter mais louvor, evangelismo, não vai precisar mais limpar a igreja, abrir a porta de igreja, não vai precisar de diácono, nem de pastor, não vai precisar de conselhos, não vai precisar fazer mais nada. Sabe por causa de quê? Cessaram as obras! Amém? Cessaram as obras. Mas aqui não. Falei: não, eu tenho que descansar porque eu tenho obra para fazer. Descansar porque eu tenho obras para realizar. Mas você veja o objetivo: descansar para fazer a obra, descansar para se entregar no ministério. Eu vejo que há necessidade de nós revermos o nosso conceito e nos preocuparmos que, se esse evangelho não for pregado, essas pessoas não se converterão. E por mais que você possa dizer: ah, mas elas estão ouvindo de alguma forma, elas estão tendo acesso. Meu irmão, não é a mesma coisa. E prova você que não é. Prova você na Bíblia que não é. Uma pessoa pode ficar ouvindo a mensagem na rádio, pode até estar assistindo a mensagem na televisão, pode estar tendo acesso à literatura, mas não é a mesma coisa de uma pessoa do lado dela. Pega lá, Mateus, capítulo de número 20. Vamos ver. A gente tem que entender isso, porque a igreja perdeu essa preocupação. Melhor, irmãos, Mateus 28. Mateus 28, olha aí que maravilha, que bênção de Deus. Glória a Deus. A partir do versículo 18. Mateus 28, a partir do versículo 18. Você achou? Diga amém. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: o que está escrito aí, irmãos? É-me dado. Nesse momento, esse Jesus que está falando aqui, ele é um Jesus glorificado. Não era mais o Jesus servo. Era o Jesus agora como aquele que havia terminado a sua obra, porque foi após a ressurreição. Então, ele diz: agora todo o poder é me dado, porque ele não estava exercendo o seu ministério terreno como Deus, mas como servo fiel, como filho obediente, como diz a palavra, porque senão aí seria um charlatanismo evangélico. Jesus não venceu porque foi Deus. Embora sendo Deus, a Bíblia diz que ele não usou os poderes como Deus. Ele venceu o diabo, o pecado, a morte, como filho de Deus, como filho obediente. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, amém? Agora aqui não, ele vem com a autoridade de um corpo glorificado. Ele diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, porque aquele plano como servo acabou. Agora ele tem autoridade nos tempos, nas estações, e ele não estava ali mais como filho, mas como Deus glorificado. O versículo 19, o que é que diz, irmãos? Portanto, eu vou repetir. Portanto, ide e fazer o quê? É ensinar. Esse é o problema, é ensinar. As pessoas só se converterão se elas forem ensinadas. Elas só entenderão o plano de Deus se houver alguém do lado delas para ensinar. Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os o que, irmãos? A guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esse é o verdadeiro ministério que nós temos que colocar em ação, porque as pessoas só se converterão se nós estivermos do lado delas, ensinando. Você vai ver lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 44, e eles tinham tudo em comum, e diz assim, e cresciam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Eles eram ensinados. Irmãos, se a igreja não abrir a mente para isso, se nós não fizermos um plano de resgate que se preocupa em ensinar a palavra de Deus, com certeza nós não vamos alcançar. E essas pessoas que são alcançadas por movimentos, por coisas de estratégias mundanas, elas não permanecem na igreja, porque a única coisa que segura a pessoa na santidade, na fé, na obediência, é a palavra do Deus eterno. Hoje, se nós não abrirmos os olhos, todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que nós queremos, que vêm para o Evangelho, vão perecer. Precisamos começar a ensinar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo começou ensinando os 12. Jesus ensinava. E existiam coisas que nem os outros, para não atrapalhar aquele ensinamento que Jesus estava dando, era permitido saber o que ele estava ensinando. Por isso Jesus falou, há coisas que eu ensino por parábolas, porque eles ouvindo não entendam, para não atrapalhar vocês. E há uma grande necessidade, irmãos, de nós nos preocuparmos com o tempo de uma visão que tenha compaixão pelas almas, compaixão pelas vidas. Se a gente não se preocupar em ensinar às pessoas o Evangelho. Essa semana eu estava conversando com uma irmã. Você não precisa ficar preocupado com nada daqui, não. Porque às vezes a gente fica especulando, né? E ela muito preocupada, porque teve problema no matrimônio, e estava com uma pessoa, mas sentia incomodada, mas vivia de qualquer maneira. Essa é a grande preocupação das pessoas, porque a gente começa a ter uma visão permissiva. Fica aí, vai ficando. E eu falei, você quer que eu te ensine a palavra de Deus? Você quer que eu te ensine o que está escrito em Coríntios? O que está escrito na palavra? Quero, pastor. Então toma ali. Mandei-lhe uns 5 torpedos mesmo, fera. E ela segurou no peito e falou, pastor, estou chorando aqui. Chora. Mas que haja na tua vida agora realmente uma mudança. Irmãos, falei, pena que você não mora aqui perto, você poderia estar participando do nosso ministério discipulado para aprender a palavra. Procure uma igreja. O que acontece, irmãos, é que as pessoas se acomodaram. E nós estamos aqui nessa campanha evangelística. No teu carro tem quantas vagas que você poderia trazer alguém? Quantas pessoas você poderia trazer quando saísse de casa, aquela vizinha, aquele amigo? Eu nunca convidei, eu nunca mandei uma mensagem, eu nunca fiz um pedido. Como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não forem enviados? E eu quero dizer para você, o Espírito Santo, ele quer te usar para pregar. Você tem que ser um instrumento de Deus. Chega de ser membro de banco de cadeira, ser membro de domingo, membro que vem, um dia está bem, outro dia está mal. Meu irmão, você é discípulo. Jesus não mandou fazer membros. Eu quero até falar sobre isso aqui. Jesus não mandou fazer membros de igreja. Está escrito, ide por todo mundo, fazei discípulos. Fazer membro é aquilo, pastor. Vem para a igreja, fica aqui conosco, você vai ser recebido. Você fez membro. Fazer discípulo, olha, quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero falar da graça. Olha, eu quero marcar uma horinha com você, tomar um cafezinho. Vou te ensinar do plano aqui do perdão, do amor, a construção das relações de acordo com a palavra. Jesus não manda fazer membro. Fazer membro é fácil. Jesus fala, fazei discípulos. Esse
é o objetivo da igreja. Nós temos que fazer discípulos. E eu fico muito feliz quando nós estamos aqui às quartas-feiras estudando e vejo as pessoas com fome, com uma vontade de crescer no conhecimento, a vontade de serem usados mesmo na obra de Deus. E tenho visto um grupo que vai dar muitos frutos aqui nessa casa espiritual, um grupo forte. Eu fico feliz. Eu falei, olha, meu irmão, vamos aplicar a palavra, porque vocês serão a boca de Deus nesses dias. Os dias de trevas, os dias de angústia, Deus vai usar vocês. Vocês são discípulos. O discípulo, ele quer fazer a vontade do seu Senhor. O discípulo, ele tem fome de ficar ouvindo as coisas que o seu mestre diz. Ele se alimenta e tem mais prazer de fazer a vontade do seu Senhor do que da sua própria vontade. Nós temos que mudar essa ideia de fazermos membros. Vamos fazer discípulos, serem membrados no rol dessa casa espiritual, irmãos. Pagar um preço. Pagar o preço mesmo de ensinar, de ministrar a palavra. Dizer, meu irmão, vou orar com você, vou ministrar. E tem que falar, irmão. Usa a espada. É hora de usar a espada, a palavra de Deus. Usa a espada. Não adianta emoção. Culto de emoção, culto de movimento, culto de celebração. Irmãos, isso não sustenta a vida da pessoa. O que sustenta é a palavra. É a palavra que sustenta. E nós só podemos ver as coisas acontecendo quando realmente as pessoas ouvirem. E o tema dessa noite é justamente um desafio para todos nós. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito da necessidade de sair. Ele estava em Roma e precisava ir para a Espanha, e precisava fazer aquela viagem na Europa, e ele preocupado, dizendo que o Evangelho era uma boa porta, que a mensagem era de salvação, que Deus, Ele não tendo dever, mas Ele nos amou e quer salvar as pessoas. Mas as pessoas só podem ser salvas se ouvirem a mensagem. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não são preparados e enviados? Aí Paulo diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como que eles podem invocar o nome do Senhor se eles não crerem em Deus? Porque a mensagem ainda não chegou. O que gera fé é a mensagem através da palavra de Deus. Mas como a pessoa vai invocar se a fé não foi gerada ainda na sua consciência? Paulo diz: e como crerão naquele de quem não ouviram? Se não ouviram o plano da salvação, como eles crerão? E como ouvirão se não tem ninguém para pregar? Se ninguém se dispõe, se ninguém se apresenta, se ninguém diz: olha, eu estou aqui. É como diz lá em Isaías, né? Eis-me aqui, envia o fulano de tal. Eis-me aqui, envia o vizinho. Isaías diz: não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu quero te desafiar. Uma das nossas metas no final do nosso curso de discipulado vai ser um trabalho de campo. Um trabalho de campo missionário. Nós vamos para o município do Rio, onde tem pessoas muito simples. E nós vamos trabalhar ali. Eu creio que Deus vai dar o crescimento a essa casa espiritual, crescimento na vida de vocês, quando nós voltarmos para Jerusalém. Voltarmos no início de todas as coisas. Eu fico
feliz de saber que aqui todos levantaram as mãos tendo desejo de alcançar vidas para Jesus. Fico muito feliz. Irmãos, nós temos hoje um instrumento através da internet, com vários aplicativos. Olha, não custa nada você tirar um minutinho, mandar uma mensagem para a pessoa, se colocar à disposição, dizer, olha, eu quero tomar um café com você, eu quero ministrar o seu coração. Isso é importante, irmãos, porque as pessoas só vão receber o plano da salvação se elas forem ensinadas. E não há motivo das pessoas entrarem na igreja e saírem. Isso por quê? Porque não são ministradas, não são curadas, não são tratadas. Entram na igreja todas cheias de feridas, de mágoas, e dá aquela recapeada na fachada da personalidade, né? Aí começa a ter uma sensação boa, mas as feridas estão lá. Por quê? Porque só a palavra do Espírito Santo pode curar a alma. Aí a pessoa entra chagada da alma. Aí fica assim, pessoa problemática, pessoa que não consegue ouvir nada, receber nada, porque não suporta. São pessoas que entraram para a igreja, são salvas, mas não estão curadas da alma. Não estou discutindo aqui esse aspecto, mas não são pessoas curadas da alma. São pessoas que ficam ainda sofrendo. E nós precisamos ministrar. Olha uma coisa que eu vou citar para você, que é muito simples, que os não curados, né, reclamam tanto. Fiquei doente e ninguém foi na minha casa. Né? Tanta gente fala isso. Não, que besteira. Vê. Só a pessoa não curada que fala uma coisa dessa. E a gente vê, porque fulano tal não foi, pastor não foi, fulano... Irmãos, quem cuida de você é o Espírito Santo. Eu já falei aqui com os irmãos, quando eu fizer uma visita a alguém, não se preocupe em ir não, porque eu estou indo em nome da igreja. Não se preocupa não. Quando o pastor for visitar alguém, visita outra pessoa, visita outra casa, visita outro necessitado. Eu já fui lá. Aí, as pessoas têm que entender, nós estamos ali em nome do Deus eterno, enviados por quem? Pela igreja. Existe uma representação, uma autoridade. Aí a gente envia assim, irmã, fulano de tal, vai lá em nome do Senhor, visitar aquela pessoa, diz que a igreja está te enviando. Aí a pessoa, mas a igreja não vai vir aqui na minha casa não? E às vezes é muito engraçado, essas pessoas que assim cobram os outros, eu gostaria de perguntar, quantas visitas elas fizeram aos doentes, aos problemáticos da igreja? Normalmente quem cobra isso é o que não faz nada. A gente precisa ser curado, ser liberto disso. O evangelho é muito mais do que isso. Você tem certeza de salvação? Diga amém. Amém? Glória a Deus. E é isso que Deus quer transformar a tua vida. Durante essas quintas-feiras nós vamos pregar a respeito dessa campanha evangelística. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como crerão se não ouvirem? É um dilema, né, irmãos? Eu até anotei aqui as 4 perguntas fundamentais. Como as pessoas vão viver dessa forma? Elas precisam. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como as pessoas vão crer se... Elas vão invocar se não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Deus abençoe sua vida, teu chamado. Eu acho que é tempo de você começar a ter compromisso com o plano da salvação
com essa pessoa que está do seu lado. Se preocupe com isso. Fale com ele a respeito da salvação. Explique o plano da salvação. Ensine a respeito do plano da salvação. É muito importante, irmãos. Nós precisamos voltar para o caminho de Jerusalém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu peço a tua bênção sobre todos que estão aqui. Pai, nós queremos realmente ver o movimento da tua palavra nos nossos corações. Espírito Santo, eu desafio hoje a vida de todos esses irmãos nessa oportunidade de serem capacitados e enviados para anunciar a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, seus lares, suas famílias. Que a maior bênção que nós podemos alcançar é a vitória da salvação eterna. É ter o nome escrito no livro da vida. Eu abençoo e declaro sobre a tua vida a unção de você anunciar as maravilhas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor?